sabe me dizer que horas são só pela posição do sol, sem olhar no relógio? 4 horas. Pelo horário de verão, talvez seja umas 3h45, por aí. 4h15, mais ou menos. Na Indonésia, que horas são? Ah, nem imagino. No Japão? Também não. Posição que fica o sol nesse horário? Nesse horário, ele deve estar indo para o oeste, né? Pela posição do sol, você não sabe identificar. Não, não sei. Que horas são, sem olhar pro relógio, olhando a posição do sol? Umas 4 horas. É complicado, eu não sei. E Nova York? Ah, eu tô desligada. Também não sei. Quase acertei? Ai, que legal. E aí, pessoal, beleza? Como você acabou de ver aí, a nossa aula hoje é sobre fusos horários. Você deve ter percebido aí que o pessoal confundiu um pouco quando olhou aí, no caso, o Sol e tentou dizer o horário, quando tentou descobrir o horário de outra cidade, porque na verdade todas as relações de horário da Terra são um pouco complexas. Então é importante a gente ter noção de alguns elementos para conseguir então saber mais ou menos como é que funcionam as relações horárias na Terra. Importante como, por exemplo, a rotação da Terra. A rotação da Terra vai nos determinar quais as áreas que vão, digamos assim, ser iluminadas primeiro do que as outras. E, consequentemente, a gente pode dizer que algumas áreas amanhecem mais cedo do que outras. Um dado que é importantíssimo quando a gente fala em rotação da Terra é saber que direção essa rotação faz. No caso, a Terra gira de oeste para leste. Sendo assim, os locais que estão mais a leste são locais que veem a luz do Sol antecipadamente, ou seja, que possuem o Sol nascente anterior do que, no caso, as cidades localizadas mais a oeste. Como, por exemplo, se nós pegarmos, por exemplo, a cidade de São Paulo e a cidade do Cabo, na África do Sul, nós vamos ter o seguinte: qual dessas duas cidades vai ter o Sol nascente antes? Pensa bem, pensa comigo. Qual das duas cidades vai ter o Sol nascente antes? Sim, a cidade do Cabo, na África do Sul. Afinal, essa cidade está mais a leste do que a cidade de São Paulo. Consequentemente, o Sol nascente nessa área é antecipado em relação a São Paulo. Agora, usando as duas mesmas cidades, pode usar o exemplo do Sol poente. Qual dessas duas cidades tem o Sol poente antes? Muito fácil, pessoal. É só pegar e pensar. Bom, se o Sol nasce antes na cidade do Cabo, ele morre antes também na cidade do Cabo. Ou seja, o Sol poente é anterior também nas cidades mais a leste. Sendo assim, esse é um primeiro contato para nós entendermos que a hora pode ser vista de duas formas. A primeira das formas é a hora solar. A hora solar é aquela que é relativa à relação que a Terra possui com o Sol, referente ao seu movimento de rotação. Cada localidade possui uma hora solar. E aí agora a gente vai pedir para um amigo nosso que entende tudo de hora solar, um dos caras mais faca na bota que eu conheço, que é o Crocodilo Dundee, que vai dar uma dica então para a gente de como é que se faz o uso do Sol para calcular a hora. I will leave you in Nick's capable hands, and I'll meet you at the Echo Billabong on Wednesday. $2:20. You better get started. 2:20? Yeah, yes. That's the way that we do it in the bush. Don't you worry, miss. He's the best bushman in the territory. Best pupil I ever had. You ready, lady? Ready as I'll ever be? Right, well, till Wednesday. Cheerio. Wednesday. What's today, Wolf? Monday.
Como você viu aí, o crocodilo Dundee acabou conseguindo, através do sol, dizer a hora para a mina que ele vai acabar ficando depois no final do filme. Agora, uma coisa, a hora que o sol nos diz é bem diferente da hora do relógio. A gente vai ver isso mais adiante. A hora do sol é uma, a hora do relógio é outra, ok? Agora vamos fazer aqui um cálculo para a gente tentar entender como é que funciona essa hora solar, que varia de localidade para localidade. Se em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no caso aqui, 51 graus oeste, grave bem esse dado, 51 graus oeste é a longitude de Porto Alegre, esse dado é importantíssimo na questão. São 16 horas e 36 minutos, qual será a hora local em Santo Ângelo, que também fica no Rio Grande do Sul e que possui longitude 54 graus oeste? Bom, nós temos que ter o seguinte subsídio. 360 graus são 24 horas, ou seja, para a Terra dar um giro completo, ou seja, 360 graus, ela tem que levar quantas horas? 24. Então, 15 graus são 1 hora, ou seja, a Terra em 1 hora mexe 15 graus. E, consequentemente, 1 grau vai equivaler a 4 minutos. Então, a diferença em graus entre essas duas cidades é de 3. Sendo assim, elas possuem uma diferença de 12 minutos. Como Santo Ângelo está a oeste de Porto Alegre, subtrai-se esses minutos. Ou seja, em Santo Ângelo, a hora local neste momento é 16 horas e 24 minutos. Então, se existe uma diferença de 3 graus de Porto Alegre para Santo Ângelo, e isso determina uma diferença horária de 12 minutos, capaz de dizer, então, que Porto Alegre, se em Porto Alegre são 16h36 e em Santo Ângelo vão ser 16h24, isso não necessariamente diz para nós que, por exemplo, se eu vou de Porto Alegre a Santo Ângelo, eu tenho que atrasar o meu relógio em 12 minutos. Afinal, a hora solar é diferente da hora do relógio. Vejam bem, a hora solar é diferente da do relógio, porque a hora do relógio é a chamada hora legal. Então a hora legal vai fazer com que a gente padronize a hora no mundo. Vai fazer com que essas diferenças de 3 graus não sejam relevantes. E isso vai ser importante, então, para que a gente não, digamos assim, se desloque, por exemplo, esse deslocamento, por exemplo, de Porto Alegre a Santo Ângelo, tu não precise mudar o relógio. Porque, como a diferença é pequena, as duas cidades possuem a mesma hora. Tá ok? Esse sistema vai fazer com que, então, o planeta seja dividido em fusos horários baseados no meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich vai nos encaminhar o sistema de fusos horários. Como é que foi feito esses fusos horários? É o seguinte, eles se basearam, em vez de se basear no caso de que 1 grau é 4 minutos, eles se basearam naquela ideia de que 15 graus é 1 hora. E estabeleceram, então, faixas de 15 graus. Então, todo mundo que estiver dentro dessa faixa vai ter a mesma hora. E como é que foi estabelecida essa faixa? Bom, pega Greenwich, no caso, Greenwich é o meridiano 0, e traça a faixa a partir do seguinte dado: 7,5 graus para um lado, 7,5 graus para o outro, estabelecendo no final uma faixa horária de 15 graus. Toda essa faixa vai possuir o mesmo horário. A mesma coisa vai acontecer nas faixas adjacentes, ou seja, pega o 15 graus e coloca 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. E aí está estabelecida a faixa horária. E aí, tu tem que lembrar uma coisa, que de oeste para leste, a hora aumenta. Ou seja, quanto mais a leste, a hora vai ser maior. Então, vamos aqui para um cálculo de hora legal. Vamos então entender como funcionam os fusos horários no Brasil. O Brasil possui, por acaso, só uma hora? Todo o Brasil tem só a mesma hora? Ou seja, se em Curitiba são 2 horas, o resto do Brasil está com 2 horas? Não, né, pessoal? O Brasil possui 4 faixas horárias, ou seja, 4 horas diferentes.
É importante, então, nós lembrarmos cada fuso. O fuso de 30 graus é o fuso relativo às ilhas oceânicas, ou seja, a hora, por exemplo, de Fernando de Noronha, do atol das Rocas, dos Pênis de São Pedro e São Paulo. É a hora mais adiantada que nós temos no Brasil. E então, é um fuso que está relativo às ilhas oceânicas. O fuso de 45 graus é a principal hora brasileira. É a famosa hora de Brasília. Nela estão a região sul, a região sudeste, a região nordeste, os estados de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Amapá e metade do Pará, incluindo a capital Belém. Já no fuso de 60 graus, nós temos quem? Nós temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, a outra metade do Pará e aproximadamente aí 4/5 do território do Amazonas, incluindo, no caso, a cidade de Manaus. E sob o fuso de 75 graus, nós temos quem? 1/5 que sobrou do Amazonas, mais o estado do Acre, que é o estado que está no extremo oeste brasileiro. Então, se em Fernando de Noronha são 19 horas, em Brasília vão ser, no caso, 18 horas. Em Cuiabá, no Mato Grosso, serão 17 horas. E Rio Branco, no Acre, vai possuir a hora de 16 horas. Agora a gente vai para um exercício. Um avião sai de Rio Branco para Curitiba às 6 da manhã. Quando chega em Curitiba, eram 14 horas. Quanto tempo durou a viagem? Se você não tivesse estudado fusos horários, provavelmente você poderia responder essa pergunta dizendo que a diferença que o tempo de viagem foi 8 horas. Entretanto, é importante salientar o quê? Que entre Curitiba e Rio Branco existe uma diferença de 2 horas. Então, quando o avião saiu de Rio Branco às 6 horas, em Curitiba que horas eram? Eram 8 horas. Considerando então o fuso de Curitiba, a viagem durou quantas horas? Durou 6 horas. Sendo assim, você consegue calcular qualquer tipo de coisa que envolva hora legal. É só saber distribuir bem os dados que a questão te oferece e ter uma boa noção sobre os fusos horários, que no caso, como a gente fez agora aqui, os fusos horários brasileiros. Agora a gente vai partir para um outro assunto, chamado Linha Internacional de Data, onde você vai ver aí num filme Volta ao Mundo em 80 dias, um bom exemplo de como funciona esse esquema chamado filme Volta ao Mundo em 80 dias. O personagem principal do filme achou que tinha perdido a aposta porque nos cálculos dele ele tinha feito a viagem em 81 dias. Entretanto, ele conseguiu ganhar a aposta porque ele fez a viagem realmente em 80 dias. Porque, na verdade, o que aconteceu? Ele conseguiu voltar no tempo quando cruzou a linha internacional da data. Então, essa linha internacional da data nos permite voltar no tempo ou se adiantar bastante no tempo. Como é que é calculada, então, essa linha internacional da data? Ela é baseada, então, no antimeridiano de Greenwich. Este antimeridiano, no caso, é o meridiano contrário ao de Greenwich. Como nós vimos, a hora no planeta é baseada no meridiano de Greenwich. E a data no planeta vai ser baseada no meridiano oposto ao de Greenwich, o meridiano de 180 graus. Quem atravessa esta linha, com certeza muda a sua data, porque ela é a linha que marca a data no planeta. Sendo assim, a gente tem um gráfico que vai te orientar no entendimento dessa matéria. Tu tem o quê? Tu tem o planeta Terra visto do Polo Norte. Ele é dividido em hemisfério oeste e hemisfério leste. No 90 graus oeste, são 7 horas do dia 11/1. Em Greenwich, são 13 horas do dia 11 de janeiro. No 90 graus leste, são 19 horas do dia 11 de janeiro. No
165 graus leste são 0 hora do dia 12 de janeiro. No 180 é 1 hora, entretanto, você tem que ter essa ideia. No 180 o que vai acontecer? Do lado leste do 180, que vai até os 172 graus e 30 minutos leste, vai ser dia 12 de janeiro. Mas do lado oeste vai ser 1 hora do dia 11 de janeiro. Ou seja, se eu cruzo do hemisfério leste para o hemisfério oeste, esta linha internacional da data, eu diminuo um dia. Se eu faço o contrário, eu aumento um dia. Então, como é que o cara do filme fez para conseguir diminuir um dia? Ele cruzou, no caso, a linha do hemisfério leste para o hemisfério oeste. Ok? Então, foi assim que ele fez. Agora, então, mais um outro exercício aqui sobre a linha internacional da data. No dia 12 de 10 de 2004, às 9 horas, o navio cruza a linha da data do hemisfério oeste para o leste. Após ter passado essa linha, qual é o dia e a hora para os que estão no navio? Então você, se não soubesse que existe uma linha internacional da data, talvez dissesse: continua a mesma hora e a mesma data. Entretanto, como você sabe que cruzando a linha internacional da data, obrigatoriamente a gente muda de data, você vai ter então a seguinte ideia: são 9 horas do dia, em vez de ser dia 12, do dia 13 de outubro. Ou seja, quando tu cruza do hemisfério oeste para o hemisfério leste, tu aumenta um dia. Mas, cruzando a linha internacional da data, mantém a hora. Tá ok? Muda o dia, mantém a hora. Ok? Então, por exemplo, a linha internacional da data que cruza o Oceano Pacífico não é bem uma linha. Existem curvas nessa linha de modo a fazer com que os países não sejam cruzados pela mesma. Existe um local no Pacífico chamado Kiribati que a linha passa bem em cima, fazendo com que nessa ilha, enquanto parte está ralando numa segunda-feira de trabalho, a outra parte da ilha esteja lá num domingão com festa e churrasquinho. Ok? No mesmo país. Agora vamos pensar assim uma viagem entre o Brasil e o Japão cruzando o Oceano Pacífico. É importante lembrar o seguinte: se eu cruzo, então, para eu fazer uma viagem do Brasil para o Japão, cruzando o Oceano Pacífico, eu vou estar cruzando, no caso, do hemisfério oeste para o hemisfério leste. Ou seja, quando eu faço essa viagem, eu cruzo a linha internacional da data, de modo a fazer com que a data aumente na minha passagem, porque de oeste para leste, né, no caso em hemisfério, essa data, aliás, aumenta. Se eu fizesse a viagem contrária, no caso do Japão para o Brasil, cruzando a linha internacional da data, fazendo essa viagem cruzando o Oceano Pacífico, eu teria o quê? Eu teria o dia diminuído. Ou seja, eu conseguiria fazer uma viagem um pouco mais curta, afinal, cruzando do hemisfério leste para o hemisfério oeste, a gente tem a diminuição de um dia. A dica de estudo é bem simples. Pegue então, determine, por exemplo, na minha cidade são 19 horas. Que horas são em Nova York, em Sydney, em Porto Alegre, em Buenos Aires, na Cidade do México, em Londres? E assim você vai conseguir distribuir essas horas sobre o planeta e vai começar a entender um pouco mais de como funciona esse sistema de fusos horários. Outra dica é, bom, se aqui na minha cidade é 16 horas, qual é a hora solar de uma cidade que fica a 3 graus oeste da minha cidade, ou 4 graus oeste? Faça fazendo esses exercícios que você mesmo criou, de modo a que você entenda cada vez mais essa matéria. E aí, com certeza, você vai matar a pau nas provas de vestibular. Tá ok? Então, até mais,
Um abraço, fui! Na aula de hoje estudamos os fusos horários. Você entendeu que a hora pode ser vista sob duas formas, hora legal e hora solar. E você viu também que a data é vista pela linha internacional de data. Aprendemos sobre a hora solar. Você deve lembrar que para calcular hora solar você tem que ter a seguinte noção, de que 1 grau equivale a 4 minutos. Vimos o que é hora legal. Para a hora legal você deve ter a seguinte noção, de que 15 graus equivalem a 1 hora e que essa 1 hora vai estabelecer, no caso, a faixa horária. Analisamos a linha internacional da data. Nós vimos que se atravessarmos essa linha do hemisfério leste para o hemisfério oeste, nós diminuímos um dia. Se nós atravessarmos no contrário, nós aumentamos um dia. Mas vale lembrar a seguinte dica, a hora não muda. Bons estudos! Professor, e agora? Como é que a gente vai trabalhar? Bom, uma boa maneira de trabalhar esse assunto é fazer com que a sala seja dividida em filas e que cada fila represente um fuso horário. Aí você pode determinar, ó, essa fila aqui vai ser 1 hora, essa fila aqui vai ser 2 horas, essa fila aqui vai ser 3 e essa aqui vai ser 4. E aí você pode simular viagens de avião, até pode fazer um aviãozinho de papel, de repente, e aí fazer essas interações horárias em sala de aula. Fica bem visível para o aluno, e aí o aluno vai com certeza compreender um pouco sobre esse assunto de fusos horários. No mais era isso. Obrigado, professor. Ou seja, que possuem o Sol nascente anterior do que, no caso, as cidades localizadas mais a oeste. Como, por exemplo, se nós pegarmos, por exemplo, a cidade de São Paulo e a cidade do Cabo, na África do Sul, nós vamos ter o seguinte, qual dessas duas cidades vai ter o Sol nascente antes? Pensa bem, pensa comigo. Qual das duas cidades vai ter o Sol nascente antes? Sim, a cidade do Cabo, na África do Sul. Afinal, essa cidade está mais a leste do que a cidade de São Paulo. Consequentemente, o Sol nascente nessa área é antecipado em relação a São Paulo. Agora, Você sabe me dizer que horas são só pela posição do Sol, sem olhar no relógio? 4 horas. Pelo horário de verão, talvez seja umas 3h45, por aí. 4h15, mais ou menos. Na Indonésia, que horas são? Ah, nem imagino. No Japão? Também não. Posição que fica o Sol nesse horário? Nesse horário, ele deve estar indo para o oeste, né? Pela posição do Sol você não sabe identificar. Não, não sei. Que horas são sem olhar para o relógio, olhando a posição do Sol? Umas 4 horas. Bem complicado, eu não sei. Em Nova York? Ah, eu tô desligada. Também não sei. Quase acertei? Ai, que legal. e aí pessoal, beleza? Como você acabou de ver aí, a nossa aula hoje é sobre fusos horários. Você deve ter percebido aí que o pessoal confundiu um pouco quando olhou aí, no caso, o Sol e tentou dizer o horário, quando tentou descobrir o horário de outra cidade, porque na verdade todas as relações de horário da Terra são um pouco complexas. Então é importante a gente ter noção de alguns elementos para conseguir então saber mais ou menos como é que funcionam as relações horárias na Terra. Importante como, por exemplo, a rotação da Terra. A rotação da Terra vai nos determinar quais as áreas que vão, digamos assim, ser
iluminadas primeiro do que as outras. E, consequentemente, a gente pode dizer que algumas áreas amanhecem mais cedo do que outras. Um dado que é importantíssimo quando a gente fala em rotação da Terra é saber que direção essa rotação faz. No caso, a Terra gira de oeste para leste. Sendo assim, os locais que estão mais a leste são locais que veem a luz do Sol antecipadamente. Usando as duas mesmas cidades, pode usar o exemplo do Sol poente. Qual dessas duas cidades tem o Sol poente antes? Muito fácil, pessoal. É só pegar e pensar, bom, se o Sol nasce antes na cidade do Cabo, ele morre antes também na cidade do Cabo. Ou seja, o Sol poente é anterior também nas cidades mais a leste. Sendo assim, esse é um primeiro contato para nós entendermos que a hora pode ser vista de duas formas. A primeira das formas é a hora solar. A hora solar é aquela que é relativa à relação que a Terra possui com o Sol,